Gente, você sabe o que é endolaser? Eu olhei já alguns vídeos desse procedimento maravilhoso. É a lipo sem cortes. Então, quem vai explicar tudinho pra gente, falar dos benefícios, é o Jefferson Dessotti. Falei certo, Jefferson? Bom Falou dia, certo, sim. tudo bem? Você é especialista nesse procedimento, né? Fique à vontade. Sim, sim. O que é endolaser, então, para a gente explicar didaticamente para os nossos telespectadores? Bom, de forma simples, Patrícia, o endolaser, também chamado como endolift ou lipo sem corte ou lipolaser, ele é um laser propriamente dito, que é feito de forma subcutânea. Então, você introduz uma fibra ótica muito fina, da espessura de alguns fios de cabelo, por debaixo da pele, ou seja, na camada subcutânea da pele, na camada de gordura, e dispara o laser ali dentro. Então, esse laser, ele vai diminuir essa gordura, ele vai destruir essa gordura que está ali e vai levar essa gordura para ser excretada pelo nosso corpo. Então, por que é uma lipo sem corte, como é popularmente dita? Não é bem assim, mas é exatamente porque ele provoca essa diminuição sem a necessidade de uma cirurgia convencional, sem aquele pós-cirúrgico tão traumático, sem a necessidade daquela sedação ou daquela anestesia geral. É feito sob uma anestesia local, sem grandes consequências, sem grandes riscos. Ou seja, existe o risco do profissional. Aí é que está o grande perigo. A gente, nos últimos 4 anos, eu estive fora do Brasil, trabalhando na Europa, e lá não é mais uma novidade, né? O endolaser lá já é sucesso há muitos anos. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu sei que você morou na Europa e como é que é lá, né? É um procedimento já consolidado, então. Sem dúvida. O endolaser lá, na verdade, endolift é uma patente. É uma patente de um aparelho que faz esse procedimento. Então, lá a gente já utiliza isso desde 2009. Então, já vem aí de década sendo utilizado. Chegou no Brasil no início desse ano. E aí é que moram os grandes perigos. Por quê? Tem uma grande gama de profissionais atendendo e realizando a técnica, mas ainda sem todo o cuidado que é necessário. Assim como é um procedimento minimamente invasivo, existe ali alguns cuidados, né, que o paciente deve ter no pré e no pós-procedimento. Então, assim, você fazer com o máximo de asepsia, você ter o máximo de cuidado para preparar esse paciente antes. Por mais que não seja uma cirurgia convencional, existem riscos e esses riscos têm que ser minimizados pelos profissionais. Então, as técnicas que se usam aqui no Brasil ainda estão em desenvolvimento. O que a gente usa lá fora já é bem consolidado. Então, primeiro passo é saber bem o profissional, né? Vamos mostrar algumas imagens, Jefferson, para você explicando para a gente aonde é que a gente pode fazer, então, o endolaser. Perfeito. Já estou vendo uma barriga. O endolaser ele pode ser feito em pequenos acúmulos de gordura. Não adianta também o paciente estar muito acima do peso, porque ele vai trabalhar exatamente aquela gordurinha localizada na região do abdômen, na região dos flancos, que é aquela lateralzinha, ou naquela gordurinha do dorso, ali, aquela gordurinha do sutiã, que as mulheres odeiam. Pois é. No abdômen, tanto superior como inferior, braço, que é muito difícil tratar braços, né? Às vezes a mulher ou o homem tem aquela gordurinha no braço, ou até flacidez, porque isso é importante falar. Muita gente está vendendo só como um procedimento para gordura localizada, e na verdade ele trabalha também a flacidez. Ai, que maravilhoso, tô ficando apaixonada por isso. No bumbum dá? Dá para fazer. Aquela bananinha que tem embaixo do bumbum, aquela gordurinha que às vezes incomoda, dá para fazer e fica maravilhoso, fica ótimo. Nas pernas? As pernas, interno de coxa também dá para fazer. Agora é importante também ter um cuidado. Por quê? Porque o pós-procedimento é fundamental para se manter e ter um bom resultado. Assim como um procedimento convencional de lipo, você tem ali alguns cuidados que você tem que ter, principalmente com uma boa drenagem linfática, que obviamente nós vamos
protocolar de acordo com cada paciente, isso é muito individualizado. Certo. Você tem que utilizar ali uma cinta durante algum determinado período de tempo, para que aquele resultado ele permaneça e se prolongue aí por até 2 anos ou mais. Era outra pergunta que eu já quero saber também, Jefferson. Ele é um procedimento duradouro, mas ele não é definitivo. Então, pode voltar a gordura se a pessoa não se cuidar, por exemplo? Pode voltar, como pode voltar numa lipo convencional. O cuidado do paciente é fundamental. O procedimento ele é revolucionário na estética. De tudo que nós tínhamos antes, enzimas, ultrassom, cavitação, o endolaser, ele é o mais revolucionário de todos. Ele faz algo que esses procedimentos não fazem. Certo. Só que assim como uma lipo convencional, se o paciente não tem um cuidado, obviamente depois de alguns anos vai se acumular gordura ali novamente, não é? Sim. E aí você vai ter que repetir o procedimento. É natural. Mas você tem uma durabilidade disso, assim como numa lipo, bastante longa. A gente tem também fotos de antes e depois, né? Pra gente fazer a comparação de como ele é muito bacana. Sim, ele é bem interessante, bem interessante. E quando se faz um procedimento como esse, num paciente que você preparou antes, que você fez ali um detox hepático, que você fez toda uma preparação de alimentação para que ele se submeta a esse procedimento, o pós dele é muito menos traumático e o resultado é muito melhor. A gente vamos passando aí as outras imagens. Jefferson, são sessões ou é o procedimento? É uma vez só, né? Olha, você tocou num ponto bastante interessante. É um dos erros que estão sendo cometidos aqui no Brasil, que eu já observei em alguns profissionais. Esse é um procedimento que, se você tem um acúmulo de gordura que é um pouquinho além do que deveria, você tem que fracionar isso em 2 ou 3 sessões. Alguns profissionais estão fazendo o quê? Disparando uma energia muito alta desse laser. E aí tem os riscos. Entendi. Aí você tem o risco porque você quer forçar, fazer numa única sessão a retirada toda daquela gordura, a emulsificação toda daquela gordura, e aí você coloca o seu paciente em risco. Então, lá fora não. Como é que a gente faz? A gente fraciona isso. Então, a gente dispara o laser em quantidades de energia fracionadas de acordo com cada indivíduo e de acordo com cada local que você vai trabalhar. E aí você tem um resultado fantástico. Esse, por exemplo, você acredita, não sei se foi você que fez esse, mas são quantas sessões necessárias? Aí são 2 sessões. Ah, tá. 2 sessões, você faz uma sessão, depois tem o trabalho de drenagem, o pós, procedimento que a gente fala, e depois de 50 dias você já tem esse resultado. Então você faz uma sessão, 30 dias depois faz uma segunda sessão, com 45 dias, 50 dias você já tem um resultado como esse. Maravilhoso. E dói? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Não tem dor, porque você tem uma anestesia local. Pós-procedimento, você sente uma sensação como se estivesse quente a área, porque é um laser. Então, ele faz ali uma destruição da gordura por aumento de temperatura. Então, você sente ali, sim, um desconforto, mas nada absurdo. Suportável. Bem suportável. Essa paciente foram quantas sessões? Uma sessão. Uma sessão? Uma sessão. Sim. Nossa, muito bom, hein? Muito bom. E com relação à flacidez, ele dá mais firmeza, então, para a pele, né? Sem dúvida. Por que ele trabalha a flacidez? Porque quando você introduz o laser de forma subcutânea, ele vai exatamente fazer uma contração de todas as fibras de colágeno. Então, a flacidez, você tem um resultado até mais rápido do que na gordura. Porque você tem um resultado quase imediato da contração das fibras de colágeno e depois ele continua a produzir colágeno por até 180 dias, por até 6 meses. Ai, que maravilhoso, então, é muito Jefferson. Bom. Amei. Eu sei que você vai estar trabalhando aqui no final de semana bastante. Bastante. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente, viu? Muito obrigado. E olha, logo mais também, uma novidade que a gente tem, nós vamos formar turmas aqui do endolaser, especialistas em endolaser, né? Maravilhoso, gente, mulherada. E os homens também. Vamos ficar mais bonitos aí. Obrigada, Jefferson. Obrigado.